O Tratado sobre a Tolerância. O Tratado sobre a Tolerância, publicado por Voltaire em 1763, não é um livro clássico da filosofia e nem é o livro mais conhecido de Voltaire. O livro não traz nenhuma inovação ou descoberta de grande significado para o pensamento intelectual, mas é um livro que precisa ser conhecido e valorizado, não tanto pelo seu conteúdo, mas principalmente pelas circunstâncias em que foi produzido. O livro ensina mais por ser um documento de uma barbárie do que por seu conteúdo filosófico. É a filosofia sendo moldada pela realidade da vida diária, uma espécie de jornalismo filosófico de alta categoria. Todos sabem que Voltaire era um cínico que valia da ironia e do sarcasmo como armas filosóficas. Por isso alguém disse que ele era uma inteligência pura a transmutar raiva em brincadeira, fogo em luz. Foi assim com o livro Cândido, ou Otimismo, a obra mais conhecida do filósofo que conseguiu analisar o impacto traumático do terremoto de Lisboa por meio de um divertido conto satírico. Mas o Tratado sobre a Tolerância não foi escrito com esse espírito de deboche. O próprio Voltaire revelou o estado do seu espírito quando da escrita desse livro. Durante esse tempo não houve um só sorriso que me escapasse, sem que eu me recriminasse como se tivesse cometido um crime. O que abalou o espírito de Voltaire foi uma injustiça associada ao fanatismo que entrou para a história com a expressão caso Calas. Jean Calas era um comerciante de 68 anos que vivia em Toulouse há mais de 40 anos. Ele e quase toda a sua família era protestante, mas parece que convivia bem com os católicos, pois um dos seus filhos, Luís, que abandonou o protestantismo, continuou recebendo uma pensão do pai, e a família usava os serviços de uma criada católica há mais de 30 anos. O outro filho de Jean Calas, Marco Antônio, era um jovem angustiado. Não conseguiu se adaptar ao mundo dos negócios. Vivia atormentado por dívidas de jogos e não teve como exercer a profissão de advogado, porque, como protestante, não possuía um certificado de catolicidade. Na noite de 13 de outubro de 1761, após jantar com o pai, a mãe, um dos irmãos, a empregada e um amigo, o jovem Marco Antônio se suicida. O pai, mesmo diante do desespero de ver o filho morto, pediu a todos que não dissessem a ninguém que ele havia se suicidado, pois queria evitar o terrível ritual imposto aos suicidas, no qual o corpo era amarrado nu a uma grade, arrastado pelas ruas e depois jogado no depósito de lixo da cidade. Toulouse era habitado por um povo supersticioso que, no dizer de Voltaire, considerava como monstros seus irmãos que não são de uma mesma religião. A cidade comemorava todos os anos, com fogos de artifício e procissão pública, o massacre de protestantes ocorrido em 1562, no qual foram mortas mais de 3.000 pessoas. A superstição anda de braços dados com a mentira. Logo, alguém afirmou que a família havia assassinado o filho porque o mesmo iria abandonar o protestantismo e se converter ao catolicismo. E as teorias da conspiração se tornaram cada vez mais absurdas. Disseram que os protestantes reuniram-se em assembleia e decidiram enviar o jovem Levés, um rapaz meigo de 18 anos que havia jantado com a família, como carrasco para executar o apóstata. Voltaire tem toda a razão em dizer que os espíritos, uma vez perturbados, não se consegue mais detê-los. O pai, a mãe e o irmão do jovem morto, a criada católica e o jovem Levés foram presos acusados de assassinato. Deram ao jovem suicida um enterro com a maior pompa, considerando-o um mártir cristão, quase um santo. Um monge arrancou alguns dentes do defunto para guardar como relíquia, e pessoas relataram milagres de cura após rezar sobre o seu túmulo. O julgamento dos acusados foi bastante tumultuado. Depois de violentas discussões, o resultado foi 8 votos para a condenação e 5 para a absolvição, sendo que um dos juízes favorável foi convencido de última hora, depois de muita pressão, a condenar o réu. As evidências da condenação eram absurdas. Voltaire pergunta:
Como uma criada católica convicta poderia ter tolerado que protestantes assassinassem um jovem que ela havia criado para puni-lo por gostar da religião dessa criada? Como todos eles poderiam ter estrangulado um jovem robusto de 28 anos sem que não houvesse gritos, ferimentos e roupas rasgadas? Os juízes não tinham provas, mas tinham muita convicção, e isso bastava. Os juízes resolveram colocar Jean Calas na roda do suplício para que ele confessasse o crime. Nesse tipo de suplício, a vítima é posta sobre uma roda e seus ossos são quebrados, ficando exposta por horas até morrer de dor ou por um golpe de misericórdia do carrasco. O velho Calas suportou a tortura e não confessou o crime. Dizem que quando um padre tentou fazê-lo confessar, ele respondeu: "Padre, o senhor também acredita que se possa matar um filho?" Depois de 2 horas agonizando, o velho foi finalmente estrangulado pelo carrasco. Os juízes ficaram desconcertados com a morte altiva de Jean Calas, jurando inocência. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Primeiramente aventaram libertar o restante dos acusados, mas viram que isso era incoerente, pois mostrariam que haviam condenado à morte um inocente. Então, resolveram bani-los. O banimento também era absurdo, pois se eles eram culpados, deveriam ser condenados à morte. Se eram inocentes, não deveriam ser banidos. O filho e as filhas foram colocados em conventos e separados da mãe. A senhora Calas, sozinha e desolada, diante de tanta tragédia, foi incitada por amigos a procurar por justiça em Paris. Lá, ela foi bem acolhida e o caso comoveu a opinião pública. O julgamento injusto foi anulado, o nome de Jean Calas foi reabilitado, os filhos foram devolvidos à mãe e a família empregada receberam uma compensação financeira por parte do Estado. Para Voltaire, o caso Calas é o pior que a morte na guerra, pois lá os soldados podem morrer, mas também podem matar. Mas quando um tribunal se reúne e condena sem provas um homem inocente, ninguém mais está seguro sobre a existência da justiça no mundo. Inspirado nesse acontecimento, Voltaire resolveu escrever o Tratado sobre a Tolerância para mostrar o perigo do fanatismo religioso. O livro parece mais um tratado teológico do que um ensaio filosófico, mas isso tem um propósito, pois a compreensão equivocada do cristianismo foi o principal responsável pelo derramamento de tanto sangue no Ocidente. Entre os cristãos, apesar da mensagem tolerante de Jesus, a intolerância se impôs como princípio religioso. Voltaire diz: "Fomos nós que destruímos centenas de cidades, de crucifixo e Bíblia nas mãos, e que não cessamos de derramar sangue e acender fogueiras." A perseguição ao arianismo, o massacre de judeus no tempo da Peste Negra, o massacre de São Bartolomeu, o massacre dos albigenses são exemplos que mostram que a religião do amor se transformou na religião do ódio. Mesmo no século do Iluminismo, o fanatismo indignado se torna cada vez mais raivoso contra os sucessos da razão. Voltaire insere no livro uma suposta carta, datada de 6 de maio de 1714, de um jesuíta a seu superior, sugerindo uma espécie de solução final para o problema protestante na França. Um dos trechos da carta afirma: "Quanto àqueles que poderiam ficar um pouco chocados pelo número, vossa referência poderia levá-los a notar que, desde os dias florescentes da Igreja até 1707, a teologia promoveu massacres de mais de 50 milhões de homens, e que eu não proponho senão de estrangular, degolar ou envenenar, senão cerca de 6 milhões e meio. Se há dúvidas quanto à veracidade dessa carta, Voltaire afirma que foi publicado um livro, na sua época, com o enganoso título de Acordo da Religião e da Humanidade, que afirmava que a extinção total dos protestantes não enfraqueceria mais a França que uma sangria possa enfraquecer um doente de boa constituição física. Voltaire omite o nome do autor do livro, mas o sujeito simplesmente está defendendo a eliminação de 20% da população francesa. Diante de propostas como esta, Voltaire pergunta:
Pretende sustentar por meio de algozes a religião de um Deus que morreu por meio de algozes e que não pregou senão a amabilidade e a paciência? Parece que os cristãos esqueceram que, para ser semelhante a Cristo, é preciso pensar como Marte e não como um carrasco. Apesar disso tudo, Voltaire é otimista e acredita na razão. A filosofia, somente a filosofia, essa irmã da religião, desarmou todas as mãos que a superstição havia por tanto tempo ensanguentado. A tolerância é possível e deve ser buscada constantemente. Basta que os homens sigam o seguinte princípio: não faça aos outros o que não gostaria que lhe fizessem. O livro cita vários testemunhos de tolerância. Há o caso de um bispo da Polônia que tinha como empregados um anabatista e um sociniano, e quando foi instigado a demiti-los, respondeu: eles seriam condenados no outro mundo, mas neste lhes eram extremamente necessários. Santo Agostinho, antes de endurecer o seu coração, afirmou: haveríamos de perseguir aqueles a quem Deus tolera? São Justino disse: nada é mais contrário à religião do que a imposição. O mundo antigo está cheio de exemplos de tolerância. Os gregos aceitavam as crenças dos outros povos e a morte de Sócrates foi uma trágica exceção. Entre os romanos figurava o seguinte princípio: compete exclusivamente aos deuses cuidar das ofensas feitas aos deuses. Presume-se que um Deus poderoso e justo não precise de protetores. Ele saberia se proteger por si mesmo. Até entre os judeus, seitas com posições religiosas bastante diversas, como a dos saduceus e fariseus, conviviam com certa harmonia entre si. Enfim, o Tratado sobre a Tolerância talvez faça a discussão mais importante da história da filosofia. Sem tolerância não é possível haver uma verdadeira filosofia, nenhuma verdadeira humanidade. Que possamos viver no mundo como imaginado pela canção da banda Ira. Nessa vida passageira, eu sou eu, você é você. Isso é o que mais me agrada, isso é o que me faz dizer que vejo flores em você. Ver flores no outro que é diferente de mim é o máximo da tolerância. E como diz Voltaire, que todos os homens possam lembrar que são irmãos. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.